Olá, aqui é o terapeuta Paulo Teixeira e mais um vídeo então para o canal @somosdeuses. Hoje então vou conversar um pouquinho sobre um tema que tem bastante amplitude, bastante impacto na nossa vida, que é o sofrimento. Exatamente, sofrer, digamos que parece ser uma coisa tipo assim já é normal do ser humano, né? A gente escuta, eu sofro por isso, eu sofro por aquilo. E se tu escutar aí os meios de comunicação, tu ligar a TV, tu vai ver quanto se fala nessa palavra, né? Basta tu ver pelo mundo afora aí as guerras, né? Os confrontos. Então, o ser humano, uns infligindo sofrimento ao outro, ou o ser humano ele se auto-infligindo sofrimento a si mesmo, às vezes, dentro isso de uma condição até mental, né? Então surge muito essa pergunta que cada um quer encontrar às vezes, né? Ele quer buscar, por que eu sofro tanto? mas é, mas é interessante se perguntar. A pergunta é o estopim para ir na busca da resposta. Precisa se questionar. O questionamento é interessante. Mas nessa banda, falando de uma questão muito ampla, muito abrangente, vamos ver que mesmo antes de Jesus Cristo nascer, mais ou menos 500 anos de Jesus Cristo nascer, já tinha um cara lá que falava sobre o sofrimento. Aliás, ele tinha até uma fórmula, né? Ele tinha uma fórmula já. Porque ele resolveu buscar respostas para o sofrimento, né? Esse cara era Siddhartha Gautama, o Buda. Então, para quem conhece a figura desse Buda, então desse cara que chamam de Buda, se chamava Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe, né, de um pequeno reino que hoje atualmente fica próximo da China, na divisa com a China, que é o país do Nepal, né? Então esse reino existia no país do Nepal. Ele era filho do rei. Ele não conhecia nada da realidade fora dos muros do palácio, até que um dia ele começou a sair desse palácio sem o pai saber, é lógico, porque o pai não deixava ele sair. Ele saía com um dos cocheiros, né, da carruagem, e ele começou a ver algumas coisas que ele nunca tinha visto, por exemplo, um enterro, né, o sepultamento de um cidadão. Aí perguntou, mas as pessoas morrem? E o cara disse, sim, morrem. Aí ele via o pessoal chorando, ele via as pessoas nas ruas mendigando, passando fome. Ele dizia, mas aqui o pessoal não tem o que comer? E aí o cocheiro dizia, não, é assim a vida aqui fora. Aí não quis mais voltar para o palácio. Já tinha até um filhinho, pelo que conta a história, era casado e resolveu abandonar tudo, o conforto, riqueza, status, deixou tudo para viver então uma vida de buscas fora. Buscou nas seitas, digamos assim, nas agremiações de seitas religiosas que tinha naquela época, mas não encontrou o que ele buscava. E resolveu criar então o seu próprio modo de busca, né? Então ele um dia conta a história que estava na beira do rio e foi se lavar no rio, né? E estava tão magrinho de fazer aquele segmento da crença dele, né? Que tinha que fazer alguma espécie de, digamos assim, digo assim, como é que vamos chamar? Tinha que fazer uma espécie de devoção, de cumprimento de uma regra, por exemplo, que geralmente era a judiação do próprio corpo, né? Ele, por exemplo, optou, parece que
de restringir a alimentação dele. Então ele estava sob restrição alimentar, estava muito magrinho e ele caiu na água. Então alguém teve que acudir e ele tirar, né? Trouxe para a beira do rio, na margem. Aí sentado a história conta que ele viu passando uma canoa com um remador e um cara afinando uma harpa, né? Aí ele começou a observar a harpa se apertando a corda, ela gerava o som. Se o cara afrouxava, não dava som nenhum. Até que o cara foi apertando para querer afinar bem afinadinho e a corda, pã, estourou. Aí ele olhou, não, tá aqui o segredo dele, tá aqui o segredo. Uma corda de violão, sem estar apertada o suficiente, na medida certa, não vai dar som. Esticou demais, ela arrebenta. Então ele descobriu, a minha vida tá assim. Tipo assim, eu tô me exaurindo demais, né? Nesses votos que fiz, que ele teve que fazer uns votos na crença dele que ensinaram. E aí ele descobriu o caminho do meio, que ele chamou, que é o caminho do equilíbrio. Tudo tem que ser com equilíbrio. Inclusive trazendo isso para a nossa realidade de hoje, né? Também nós que temos que viver em equilíbrio, né? Mesmo que aqueles buscadores dos temas da espiritualidade, mesmo quem milita dentro do campo esotérico, aquele que está em buscas, ele tem que fazer isso e manter igual aquilo que ele está fazendo para a própria sobrevivência da família e do corpo, ou seja, a busca pelo emprego, a busca pelas relações familiares, mantendo, né, e digamos, e caminhando junto, buscando e despertando junto. Tipo assim, é o mais aconselhável, né? Então isso significa que nós podemos usar esse caminho do meio ou equilíbrio para tudo na nossa vida. Deve ser assim, né? Mas enfim, isso a gente pode tratar num tema mais a seguir. Mas então o que ele descobriu do sofrimento? Aí ele passou a vida toda dele ensinando sobre 4 nobres verdades. Ele chamou de 4 nobres verdades, né? Então, a primeira, que o sofrimento existe, né? A segunda, né, que a causa do sofrimento é avidya, que em sânscrito significa ignorância. Então, a terceira nova verdade é que todo sofrimento pode ter um fim, pode se acabar, pode se encerrar. Terceiro. A quarta nobre verdade é que, seguindo um caminho óctuplo, ou seja, seguindo 8 diretrizes ou 8 sendas, como queiram, que o sofrimento vai estar eliminado, né? E dentre essas 8 sendas, né, vai ter compreensão correta, né, visão correta das coisas, né, o pensamento correto, né, o pensamento puro, pensamento controlado, a fala correta, não mentir, um dos exemplos, mas a fala correta em tudo, né, ação correta, como eu ajo as minhas ações, ação correta, o meio de vida correto, o meio de como eu ganho o provimento, né, para mim, para minha família, um esforço correto e a consciência correta. Ou seja, dentro de, como se fosse os 10 mandamentos lá do cristianismo, né? Então ele falou desse caminho óctuplo. Então a gente vê que esse cara, mesmo lá atrás, tipo assim, 500 anos antes de nascer Jesus Cristo, ele já foi um buscador, né, de como resolver a questão do sofrimento. Tipo assim, e o que o ser humano de hoje em dia faz para tentar entender e buscar pelos motivos que ele sofre? O que ele busca? Às vezes busca fora, né? Vai aliviar o sofrimento. Geralmente o ser humano, principalmente o ocidental, da Europa para cá, passando o Atlântico, né? As Américas, aí tudo. Né, europeu, americanos e nós aqui de todas as 3 Américas,
o comum é, dentro de crenças, tipo assim, limitantes, que às vezes são limitantes, né, de crenças religiosas limitantes, é buscar fora de si. Ou seja, tipo assim, eu acho que se eu conseguir tal empreendimento, eu vou deixar de sofrer. Se eu conseguir um carro novo, vai estar resolvido. Se eu conseguir a casa que eu quero dos meus sonhos, o meu sofrimento se alivia. Se eu conseguir a mulher ou o cara dos meus sonhos, de um bom relacionamento, o meu sofrimento vai ter um fim. Ou seja, pensa que ele vai buscar a felicidade em tudo que vem de fora, do exterior, né? Então, assim, e justamente esse cara, o Siddhartha Gautama, então, o Buda, ele era meditativo, inclusive toda a tradição budista ensina, né, a meditação como o caminho de se olhar para dentro de si mesmo, e justamente esse olhar para dentro de si mesmo é um nome que Carl Jung, dentro da psicologia, chamou de introspecção. Então todo indivíduo que começar a se perguntar por que sofre, e todo indivíduo que queira entender-se, ele tem que se questionar e parar para olhar para dentro de si mesmo, que é a introspecção, tá? Que dentro de uma visão, por exemplo, oriental, né? Dentro da visão oriental dessas crenças mais antigas, é a interiorização. A gente pode chamar aqui também interiorização, tanto faz, mas introspecção, então volta para dentro de si mesmo, tanto faz, é tudo a mesma coisa. E se não pode buscar sozinho, procure alguém que oriente, procure um mestre, procure leituras edificantes, leia e tenta buscar as respostas, não respostas prontas que alguém vai te trazer, não, porque todas as respostas têm que ser construídas por você mesmo. Você deve construir as suas respostas dentro de tudo que existe uma lógica. Então não é bom respostas prontas, não é bom ninguém dizer para você aquilo, tipo assim, que possa ser uma solução para ti, porque cada ser é único, cada ser tem a sua própria solução. Então basta que ele busque isso. É muito interessante esse fator que a gente pensar que, então, há muito tempo atrás já alguém já falou sobre sofrimento, e alguém disse que o sofrimento ele existe, é para todo mundo, mas também, então, o mais importante disso que eu quero dizer para vocês, ele citou, e isso eu acredito que seja uma grande verdade, que a causa de todo sofrimento é a avidya. A avidya em sânscrito significa ignorância. Neste fato dessa palavra ignorância, quero dizer que ignorância significa o não saber, o não conhecer. E o não conhecer o quê? Não saber o quê? Justamente é não conhecer sobre os aspectos de quem eu sou, da minha pessoa, dos meus questionamentos, do processo de funcionamento do meu mental, do meu psíquico. Não conhecer, isso significa que vai dizer não conhecer-se a si mesmo. Então aí vem uma santa palavrinha e milagrosa que cada um precisa entender, que para vencer o não conhecimento, a ignorância e deixar de sofrer, passar a sentir mais felicidade, precisa se autoconhecer. E a busca do autoconhecimento, nesse caso, ela é necessária para que, num dado momento, eu possa dizer: hoje já estou me tornando uma outra pessoa, hoje já me conheço como eu funciono, como é meu psíquico, me conheço como é o meu emocional, sei reagir, por exemplo, a uma ofensa, como eu vou trabalhar com uma pessoa, por exemplo, que me ofende, como eu vou trabalhar num relacionamento com o marido, né, com a esposa, com o filho. Então, isso faz parte do autoconhecimento, tá?
Então, o autoconhecimento e o conhecimento liberta, neste caso, tá? Liberta, tá? Liberta no ponto que aquilo que antes te fazia sofrer passa a ter um outro significado. Pode não passar mais fazer tu sofrer. Desde que você entenda que o significado que você vai dar para o sofrimento anteriormente, esse significado ele vai estar ressignificado, ou seja, você não sente mais a mesma coisa. Ou seja, a sua visão de mundo vai se alterar frente à realidade que você vive. Você vive uma realidade, digamos assim, no mundo da ignorância, do não conhecer a si mesmo. Você vive uma realidade que após vai ser modificada. E aí você vai pensar assim, né? Quem fez isso por mim? Não busque respostas fora e nem em ninguém. Não foram outros, nem mesmo Jesus Cristo. Você nisso busca respostas que você foi o agente de transformador. Você foi o buscador. Você se conheceu. Você se sente mais feliz. Então, assim, dentro desse fator que traz, né, a interiorização, a introspecção, dentro desse fator é que a gente vai encontrar respostas, então, que a gente passa a entender que depende muito mais de nós, né? Buscar cada um as suas respostas, porque é um ser único cada um, do que querer que venha de fora. E o outro fator muito comum é também tudo aquilo que, digamos assim, que sofremos, que nos incomoda, tudo aquilo, digamos assim, que não conseguimos conquistar, é muito fácil, por exemplo, transferir responsabilidade, projetar no outro, né? Ah, porque o outro, o meu companheiro, a minha companheira é o culpado disso, porque meus pais foram o culpado que eu sou assim, porque meu filho me infligiu isso, ou porque não sei o que, porque as autoridades, ou porque alguém é culpado disso. Não, gente. Dentro dessa visão, né, budista, oriental, e que transfere responsabilidade única e exclusivamente para o indivíduo, que ele, se alterar a visão dele que ele tem de mundo, se alterar a visão dele do que ele sente, e se ele, com o seu esforço próprio, buscar a compreensão da vida que ele vive, e ele tomar como mola propulsora, tomar como alavanca principal, ele se modificar, nada mais ele vai encontrar como culpado os outros. Então, a história é essa. Busque a sua própria libertação, mas busque com vontade. Procura sair dessa palavra avidya que Siddhartha Gautama comentou, que é a causa do sofrimento. Busque sair da ignorância, do não conhecimento. Busque se conhecer, que você certamente, essa é a fórmula, você vai ser feliz. Só, então, portanto, uma coisa, entenda, você não vai buscar felicidade no mundo externo, nada do que vem de fora, nem mesmo em Jesus Cristo, porque isso, você pode ter a sua fé, a sua crença, mas pode ser temporário, não satisfaz você buscar a resposta de si mesmo como o único ser que você é. Então, não transferir para outros a responsabilidade pela sua felicidade, de forma alguma. Esse é o meio mais errado. Outro meio errado é querer achar culpados. Não importa qual a sua condição no momento de sofrimento, mas procure buscar as respostas de onde surgiu e o que você poderá fazer para resolver essa questão. Então, através do autoconhecimento, através do perdão, através de usando o seu cérebro, seus pensamentos e sua mente a seu favor. Então, interessante o que a gente aprende sobre essa visão do sofrimento, né? Sobre essa visão de o que fazemos com o sofrimento. E mãos à obra, gente.
cada um é responsável particularmente por essa busca, por essa libertação. Cada um. Nunca, jamais tentar transferir para outros que façam por mim. Porque isso não vai funcionar. Não funciona. Então, o que eu tenho a dizer no momento sobre esse tema, né, sofrimento, é desprendido de qualquer conceito, viu, de religião, de qualquer conceito. Isso aí é uma regra universal. Todo ser humano se encaixa dentro disso, não importa em qualquer parte do globo terrestre, todo se encaixa, independente de religião e de crença. E isso se chama, digamos assim, um meio evolutivo de se autoconhecer, é um meio de buscar um estado de realização, tá, pessoal? Isso é um meio de um dia, se alguém conseguir chegar, por exemplo, que Buda chegou, no estado de bem-aventurança. O que é o estado de bem-aventurança? No estado de completa felicidade, viver aqui nesse plano mesmo de um modo feliz. Isso seria, o objetivo final disso tudo é buscar o estado da bem-aventurança para si mesmo, onde cada um consegue ser feliz, olha, o mais importante aqui que eu vou dizer, independentemente do que acontece lá fora, no mundo lá fora, entendeu? Isso que é importante, porque a visão que você vai ter do mundo muda 180 graus depois que você começa a trabalhar o seu interior, o seu si mesmo, que Freud chamava. Freud e Jung chamavam, né, do si mesmo ou self. Começa a trabalhar isso em você e você vai ver que a solução está dentro de você, não está fora, em nenhum lugar, né? Isso é o mais interessante, né? E saber que você pode chegar nesse estado de felicidade, de bem-aventurança. Tudo é possível, desde que você acredite e que você esteja percebendo, desde que isso esteja claro para você, que quem faz essa busca é você mesmo, não vem de ninguém, nem mesmo de Jesus Cristo, eu costumo dizer. Trabalhe por si mesmo, que as forças de luz, as forças de bem, Jesus Cristo e todos aqueles outros que você acredita como santos, eles vão te colaborar, certamente que vão. Eles vão te assessorar, eles vão te mentorar, vão sim, mas a alavanca quem faz é você. É isso que eu quero deixar claro aqui. Não quero desacreditar ninguém da sua fé. Eu só quero dizer que o agente principal, propulsor da sua guinada na vida é você mesmo. Não é ninguém mais. E a gente veja, por isso que eu digo, no mundo ocidental se veja muito isso, transferindo responsabilidade para outros, né? É isso que normalmente a gente percebe, né? A gente percebe muito isso. E esse é o caminho que não dá certo, gente. Então tá. O meu tema para hoje, ficamos aqui. E a gente vai continuar trazendo mais temas interessantes relacionados à autoajuda, a autoconhecimento, né? E o que traz realização e felicidade para o ser humano. Até mais, pessoal.